Fala time, aqui é o Ritter e hoje eu quero falar sobre 5 habilidades que um gestor precisa. Qualquer gestor, seja um Scrum Master, um gerente de projetos, um coordenador, um diretor, independente. Se você tem um papel de gestão, se você faz a gestão de alguma área, de um time, essas 5 habilidades eu acredito serem essenciais. A primeira habilidade, planejamento. Um bom gestor, um gestor excelente, precisa ter um excelente planejamento. O que é o planejamento? É você saber o passo a passo do que precisa ser feito, quando precisa ser feito, por quem precisa ser feito, quando que você precisa entregar essa atividade. É montar um plano de ação. Imagina que você tem um software, um sistema para ser desenvolvido. Tudo bem, o que eu preciso para entregar o software? Quais são as etapas? Primeiro eu preciso criar a parte de UX, depois eu preciso criar talvez o front, o back-end, a parte de QA, a parte de infraestrutura, de banco de dados, o deploy. Cada etapa tem uma responsabilidade, cada etapa tem um time, uma pessoa específica que vai fazer, cada etapa tem um prazo específico e aí você precisa montar esse planejamento. Quem vai executar, quando vai executar, como será executado, tudo isso é um planejamento. E muito mais do que saber planejar, é executar esse planejamento, fazer com que tudo isso aconteça conforme o esperado. A segunda habilidade é a visão sistêmica. Você é o gerente de projetos, tem ali os seus clientes, os seus sistemas para desenvolver e o seu time. Isso não é tudo. A empresa, ela é muito mais do que isso. Existem diversos departamentos dentro da sua empresa. E algo que você, como gestor, precisa entender é que uma área depende da outra. Você depende do RH, do RS, do financeiro, do faturamento, do contas a pagar, do administrativo. Uma área depende da outra. Se uma área não faz o seu papel, as outras áreas vão ser atingidas. Então você precisa entender isso e compreender que o seu trabalho é necessário e o trabalho dos outros também é necessário para você. A terceira habilidade é a organização. Você precisa ser uma pessoa organizada, você precisa ser um gestor organizado. Se você não organiza o seu dia, as suas tarefas, o seu dia a dia, a sua agenda, os seus compromissos, se você não conseguir se organizar, quanto mais você vai conseguir organizar seu time. Se você olha para o seu time hoje e fala, nossa, meu time está muito desorganizado, ninguém sabe o que está fazendo, está uma bagunça, as tarefas estão atravessadas, olha para você, provavelmente esse é o seu reflexo. Você está sendo um exemplo para o seu time. Então você precisa ser organizado. Você precisa ter um bom planejamento e uma boa organização do que você precisa fazer, do seu dia a dia, da sua semana, do seu mês, do seu trimestre. Você precisa organizar as suas tarefas, organizar a sua agenda, organizar tudo o que você faz. A organização ela é essencial também no bom desenvolvimento do seu dia a dia, para que você consiga alcançar os resultados. A quarta habilidade é processos. Dentro de uma empresa, dentro de qualquer sistema, de qualquer organismo, de qualquer companhia, não importa o que for, existem processos. Processos são os procedimentos para se fazer algo. É o passo a passo. Até de algo mais simples. Exemplo, uma receita de bolo. Uma receita de bolo são processos. Existe um passo a passo que precisa ser seguido para que você tenha um bolo gostoso e bem apresentado no final da receita. É um passo a passo. Dentro da sua empresa também existe um passo a passo. Existe uma sequência de tarefas, uma sequência de execuções que precisam ser feitas para que vocês cheguem no resultado. E o gestor precisa pensar em processos, precisa conhecer os processos, precisa entender os processos e sempre olhar de uma forma como você pode otimizar esses processos, como você pode automatizar esses processos, tornar eles mais rápidos, mais eficientes, gastar menos dinheiro nesses processos. E a quinta e última habilidade é delegar. Você precisa delegar as tarefas e responsabilidades. Delegar não é, como dizem, né? É muito conhecida essa palavra, não é delargar. Ou seja, estou largando na sua mão.
Ó, tá aqui, faz aí, se vira, me fala quando terminar. Não é isso. Delegar é você passar a responsabilidade para alguém do que precisa ser feito, explicar muito bem o que precisa ser feito, garantir com que a outra pessoa compreendeu, fazer o acompanhamento disso e no final ter o resultado. Não é só jogar na mão de alguém e depois de um tempo querer saber se deu certo e se está tudo ok. Você precisa ter um acompanhamento. Se você somente jogar, desenvolvedor, tá aqui, ó, tem uma tela para você desenvolver, faz aí. E se você não explicar no detalhe, não garantir que ele compreendeu, provavelmente no final da tarefa você não vai ter o resultado que você esperava. Então, para que você não tenha retrabalho, e isso é extremamente comum acontecer, infelizmente, então, delegue, passe a responsabilidade, explique muito bem no detalhe, pergunte, questione se a pessoa compreendeu, peça para ela te resumir o que você falou. Fala, ó, eu te expliquei tudo isso, fala para mim, o que você entendeu? Repete para mim as informações. Dessa forma, você garante que a outra pessoa de fato compreendeu o que você quis passar. E aí você faz um acompanhamento dessa tarefa, dessa responsabilidade. Então, um bom caminho para você ser um excelente gestor é ter planejamento, visão sistêmica, organização, processos e delegar as responsabilidades e tarefas. Eu sei que se você fizer isso, você vai estar no caminho de ser um gestor excelente. E para você, quais são as habilidades essenciais de um gestor? Comenta aqui, deixa o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, se você gostaria que eu abordasse algum outro tema, deixa aqui também no comentário. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.